Param de aumentar. Então param de aumentar. Exatamente. Muito obrigado. Como saberão, este programa tem sempre a participação dos nossos telespectadores, diretamente, através do telefone, para colocarem as suas questões, e dizem-me que há já uma telespectadora em linha, que é essa dona Maria Gonçalves. Boa noite, está-me a ouvir? Boa noite, doutora Maria Elisa. Muito boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, cumprimento o painel. Nós é que agradecemos. Qual é a sua questão? Para a minha situação, tenho um familiar, o meu marido tem um linfoma, uma doença de Cesarine, e acontece que tem gravíssimas perturbações do sono. Ele é seguido no IPO, no local onde o senhor professor trabalha. Já fez variedíssimos tratamentos, quimioterapia, fototerapia, também fez fotoforese e continua sempre com gravíssimos problemas de saúde e ultimamente tem-se agravado a situação do sono, que é muito difícil, mesmo com a medicação, dormir. Queria saber a relação que existe, se existe alguma relação no centro neurológico da doença com o sono. Muitíssimo obrigada, acho que é uma questão muito interessante. Senhor professor, há uma relação direta ou cada caso é um caso? Não é provável que haja uma relação muito direta. O caso que esta senhora telespectadora relatou, o senhor professor identificou? Não identifiquei o doente. É um universo com certeza muito grande. Identifiquei a doença. Exatamente. É uma forma ou uma variedade de linfoma cutâneo, que se chama doença de Sézary, que afeta essencialmente a pele em alguns doentes. Muitas vezes tem manifestações muito desconfortáveis e incómodas, porque provoca um prurido muito incomodativo e permanente, que é muito difícil às vezes de controlar medicamente. E isso pode ser um fator de desassossego permanente que faz com que o doente não durma. Mas pode eventualmente haver outras razões do ponto de vista neurológico que possam estar na base das perturbações do sono. E aí está um bom exemplo daquilo que nós precisamos de multidisciplinaridade na ação médica. Exatamente. Com o concurso de especialistas de várias áreas que nos ajudam a resolver os problemas concretos que os doentes apresentam. É um exemplo muito concreto do que quer o Sr. Professor Parreira, quer a doutora Letícia tinham acabado de dizer, é que realmente agora se percebe que um hematologista sozinho no Algarve ou no Alentejo não pode lidar com todas estas questões que são, sem dúvida nenhuma, muito complexas, não é? Porque, como vimos também na reportagem, com aquele jovem, com o Diogo, podem surgir muitas questões, muitas complicações mesmo nos próprios tratamentos. Doutora Inês, há bocado a doutora Letícia dizia que nos ia falar justamente da forma como estas doenças, algumas delas, e concretamente as leucemias e os linfomas, estão a aumentar. Essa é a má notícia. A boa é que também, felizmente, se vão encontrando soluções terapêuticas cada vez mais avançadas para responder, pelo menos, a um grande número de casos, não é? Exatamente. Mas tem aqui um gráfico e eu penso que é possível mostrá-lo. Pois, eu gostava de começar por mostrar. Vale a pena concentrarmos no início deste gráfico. Este gráfico representa estudos epidemiológicos feitos no National Cancer Institute nos Estados Unidos. Referem-se a um período dos últimos 30 anos, desde 1975 até 2006, e foram atualizados em maio de 2009. E embora aqui não tenhamos tido a possibilidade de o ver a cores, percebemos que o gráfico de cima tem uma curva francamente ascendente, que desde 1975 não para de crescer até 2006, e esta curva refere-se à incidência dos linfomas, ao número de linfomas por 100 mil habitantes, enquanto nos homens brancos, não é? Estes estudos epidemiológicos foram divididos por raça e por sexo, mas todos eles evoluem em paralelo e, portanto, acho que nos podemos concentrar neste lado, que é mais simples, olhar só para um gráfico. Mas, por outro lado, e de facto, este aumento de incidência praticamente duplica o número de casos em 30 anos, traz-nos preocupação, porque sabemos que todos os anos há mais doentes a sofrer de linfoma, trazem-nos preocupação, porque sabemos que em Portugal
cada vez há menos médicos, hematologistas, cuidadores destes doentes com linfoma, mas este gráfico também nos traz uma mensagem de esperança e de algum otimismo que eu penso que é real, porque se, em vez de olharmos para esta linha mais grossa e desajeitada de cima e olharmos para a linha de baixo, que representa a mortalidade por linfoma, verificamos que nestes 30 anos, a mortalidade... Apontá-la melhor esta aqui. Estamos agora a falar desta linha aqui em baixo. Nestes últimos 30 anos, a mortalidade está mais ou menos ao nível que estava 30 anos atrás, quando a incidência praticamente duplicou. Portanto, esta mensagem de esperança e de otimismo, que eu penso que são reais e que vêm contrariar esta tristeza e esta preocupação que nos dava este aumento de incidência, devem-se, de facto, a que muitas destas doenças se tornaram curáveis. Há vários doentes curados com os seus linfomas e leucemias, alguns deles graças à transplantação de medula óssea, mas nem todos, porque também nos últimos anos tem havido um aumento muito significativo do número de ferramentas terapêuticas à nossa disposição. Há uma medicação cada vez mais vasta que utiliza não só a clássica quimioterapia, mas que utiliza outro tipo de fármacos com outro tipo de ações e que vieram, se não possibilitar curas em alguns casos, noutros casos possibilitar que estas doenças, ao contrário do que acontecia de antes, que provocavam umas sobrevidas curtas, se tornem doenças que podemos chamar crónicas. Quer dizer, as pessoas vão vivendo com o seu linfoma ou com a sua leucemia crónica ao longo dos anos, de uma forma razoavelmente bem controlada, muitas vezes com intervalos livres de doença em que não há manifestações, a doença não está curada, mas não se manifesta e permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida inteiramente normal e façam as suas vidas normais. Os linfomas incidem mais, surgem mais em que faixas etárias? Depende do tipo de linfomas. E essa sua pergunta também é assim, se olharmos de uma maneira geral para os linfomas ou para as doenças hemato-oncológicas, elas vão aumentando de frequência com a idade. Exato. Portanto, crescem a par da idade das pessoas. Embora haja certo tipo de leucemias e de linfomas que são muito mais frequentes em doentes jovens. E, nomeadamente, algumas em crianças, como temos visto. E algumas em crianças. De qualquer maneira, essa pergunta também me deixa abordar outro aspecto que eu acho muito importante trazer aqui a este programa e que é o seguinte. Linfomas são um mundo de doenças. Exato. Têm uma origem comum no sistema linfóide, mas depois as manifestações clínicas, as formas de tratamento, os prognósticos são completamente diferentes. E eu acho que é uma mensagem que a maior parte das pessoas devia ter. Isto, sobretudo, para aliviar muitas angústias que alguns doentes e as suas famílias sentem quando houve um diagnóstico destes. Porque há sempre um amigo, ou um primo, ou alguém que teve uma coisa destas, uma doença destas, que muitas vezes correu mal e a pessoa pensa que com ela vai correr igualmente mal. Ora, eu costumo explicar isto quando vejo um doente pela primeira vez desta forma. Assim como numa infecção respiratória pode ir desde um nariz entupido, como se costuma dizer, ou uma rouquidão, até uma pneumonia grave. Um linfoma pode ser uma doença completamente diferente de um doente para o outro, em que num doente é aconselhável, inclusivamente, não tratar durante anos e esperar que a doença dê alguns sintomas, e noutro doente é mandatório começar a intervir no próprio dia e não se pode esperar mais do que algumas horas. E com uns têm indicação para transplantação, outros não têm, uns fazem quimioterapia, outros não fazem, portanto, são um leque de uma enorme diversidade de doenças e portanto, acho que é uma mensagem importante a passar, que todos tentem ser esclarecidos junto do seu médico em relação ao seu linfoma, que não é seguramente igual ao do vizinho, nem do amigo, nem do conhecido. Acho que é extremamente importante.